Abra sua Bíblia em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. Desde hoje pela manhã, nós começamos uma série de mensagens que falam a respeito dos maravilhosos feitos de Deus. E hoje nós ouvimos a respeito da sua maravilhosa palavra. E nesta noite falaremos sobre a sua doce misericórdia. É também um grande feito de Deus. Verso 2, João capítulo 5. E em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Dá-nos graça, Senhor, diante de tua palavra, e que a tua misericórdia, meu Pai, tua abundante e maravilhosa misericórdia, se derrame sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Pastor. O texto que nós lemos, de maneira breve, vamos ressaltar outros aspectos desse texto, mas fala a respeito de uma breve saída de Jesus para a Galileia. E, mais precisamente, ele sai da Galileia, e vai para Jerusalém, que ficava na Judéia. Irmãos, é muito interessante que Jesus vai a uma festa. Nós não sabemos exatamente que festa é essa. Alguns eruditos acreditam que era a festa da Páscoa, uma das 3 festas mais importantes do calendário judaico até hoje, ao lado da festa de Pentecostes e da festa dos tabernáculos. Jesus foi a essa festa, e o epicentro da festa da Páscoa era o templo, com seus pátios, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o templo propriamente dito, aonde aquilo que de mais importante no calendário religioso judaico acontecia. O sacerdote, devidamente trajado, tendo oferecido uma oferta por si, entra no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, para ali oferecer o sacrifício a Deus, derramando sobre a tampa, ou propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, o sangue, tendo assim oferecido o sacrifício pelo povo, para que por mais um ano o povo alcançasse da parte de Deus o perdão. E, curiosamente, João, meticuloso, diz que Jesus foi ao tanque de Betesda. Ele não foi ao templo. Ele não foi para as celebrações. Certamente, a cidade toda afluía para o templo durante o período da festa da Páscoa. Judeus do mundo conhecido da época afluíam para lá também. Mas Jesus vai na contramão das multidões. Em vez de ir ao templo, ele vai ao tanque. Ele vai ao tanque de Betesda. João esclarece aqui, porque ele escreve para gente que não é judia. Ele escreve para o mundo, apresentando Jesus como Filho de Deus e dizendo que quem cresce nele teria vida, e vida em seu nome. Ele, portanto, dá a geografia. Aqueles que vêm do vale de Cedron entram pela porta das ovelhas, e esse lugar ele é significativo. Entra pela porta das ovelhas e segue na direção até encontrar esse tanque. É um lugar muito grande, irmãos. A gente vai a Jerusalém, a gente visita o tanque de Betesda, o nível do tanque ainda é o nível dos dias de Jesus, só que lá embaixo, 13 metros abaixo do nível em que hoje Jerusalém, as ruas de Jerusalém estão. Então você vê aquele espaço enorme, você desce. Dessa última vez que fomos, em 2020, eu fiz questão de descer as escadas e ir até lá embaixo, e tem água lá ainda. E esse lugar, um lugar amplo, e um lugar onde jazia pessoas de quem aqueles que lá no templo estavam,
Aqueles que lá nas festividades estavam, não queriam se aproximar. João esclarece que era gente desfavorecida, que era gente miserável, que era gente desafortunada, que era gente enferma, com enfermidades terríveis, cegos, coxos, gente com problemas de saúde e gente com uma marca, com uma pecha. A pecha de gente amaldiçoada. Porque para os judeus dos dias de Jesus, uma pessoa com qualquer deformidade física era vista como alvo da ira de Deus, da cólera de Deus. Ou por ter feito algo tão terrível que atraiu a ira de Deus e com ela o castigo, ou alguém de sua família, os pais, por exemplo, que teriam feito algo terrível e, portanto, atraído a ira de Deus sobre o filho ou sobre os filhos. Então Jesus sai da festa, vai para o tanque, vai na direção daqueles desprezíveis pela sociedade, desprezados pela sociedade, e de maneira especial vai a um homem que é coxo, um homem que é paralítico já há 38 anos, e o cura. O grande evento daquela festa não foi a morte do cordeiro pelas mãos do sumo sacerdote, mas foi a cura deste homem. Irmãos, não é a cura em si, mas aquilo que essa cura demonstra. Essa cura demonstra que Jesus é um Deus misericordioso. Essa cura demonstra que Jesus é o Deus de todas as misericórdias. E eu quero destacar 3 coisas sobre a doce misericórdia de Deus, o Deus encarnado, o nosso Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Primeira afirmação é a que diz que a misericórdia é sempre a primeira opção de Jesus. É a primeira opção. Chama muito a minha atenção isso. Como disse, enquanto estavam nas festividades, a opção de Jesus foi pela misericórdia. E ele vai ao tanque de Betesda. Betesda, que em hebraico, a tradução da palavra Esda é exatamente casa, Esda, misericórdia. Então, aquele tanque chamado Betesda, a tradução dele é casa de misericórdia. Mas não adianta nada, uma casa de misericórdia sem essa misericórdia de fato efetivada, essa misericórdia traduzida, essa misericórdia alcançando o seu objetivo, essa misericórdia alcançando pessoas, essa misericórdia sendo encarnada. E essa misericórdia foi encarnada na pessoa de Jesus Cristo. No templo havia imponência, no templo havia grandeza, no templo havia os cerimoniais, no templo havia o gestual, no templo havia pompa, mas não foi o templo que atraiu Jesus. Os miseráveis atraíram Jesus. Os necessitados atraíram Jesus. Os que clamavam por misericórdia atraíam Jesus. Por isso que em Oséias capítulo 6, versículo 6, ouça, Jesus diz, porque eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Os sacrifícios se faziam no templo, mas essa não era a primeira opção do Senhor. A primeira opção é a misericórdia. Eu quero misericórdia em primeiro lugar e não sacrifício. Jesus optou por Betesda, porque lá havia pessoas realmente necessitadas. E não só isso. Essas pessoas não só eram necessitadas, mas elas tinham consciência da sua necessidade. Porque no templo havia muita gente enferma.
mas também havia muita gente que não tinha consciência da sua enfermidade. Isso aqui é muito importante. Os de Betesda eram doentes e conscientes da sua enfermidade. Os do templo eram doentes, mas não tinham consciência da sua enfermidade. Eu li um livro de um filósofo e teólogo até dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele escreveu no livro O Desespero Humano a seguinte frase: da mesma maneira como há doenças imaginárias, também há saúdes imaginárias. Eu li o livro inteiro. Não entendi nada do que ele falou naquele livro. Nada. Nada. Apenas essa frase. E aí já valeu ter comprado o livro. Muito complexo. Filosofia é um negócio muito complexo. Mas essa frase saltou para mim, guardei e vivo com ela a vida inteira. Porque é verdade. Há pessoas que têm doenças imaginárias. Já viu gente assim? É gente hipocondríaco, aí toma remédio de tudo que é jeito. É gente que vive indo no médico e porque acha que está doente, acha que vai morrer. Começa a espirrar, meu Deus, eu estou com um tumor na faringe. É assim, tem gente assim. Tem gente que imagina uma doença. Aí vive indo no médico, vai nesse, aí vai. É preciso ter uma segunda opinião. Ele vai na segunda. A segunda diz, não tem nada. Ele diz, não, tem algum problema. Conhece gente assim? Gente que tem doenças imaginárias. Alguns médicos adotavam, não sei se hoje isso acontece, mas num passado distante, adotavam o uso do placebo, né? Aquela pílulazinha, que era pílula de farinha, era pílula de qualquer coisa, não era remédio mesmo, não tinha substância química nenhuma. Aí dava assim, tomava, isso aqui é um santo remédio, você toma ele 3 vezes por dia, não pode atrasar, hein? Tem que ser 3 vezes por dia, tome logo após o almoço, que faz um efeito maior. A pessoa tomava aquilo certinho, aí voltava no médico. E aí, doutor, aquilo tirou com a mão meu problema. Tirou o que não tinha. Doenças imaginárias. Mas Kierkegaard diz também que há saúdes imaginárias. Porque tem gente que se acha o bonzão. Tem gente que se acha o invulnerável. Tem gente que acha que o problema são sempre os outros. O inferno é sempre os outros, nunca ele. Ele é sempre vítima. Ele não fez nada de errado. Ele não cria problemas. Ele não fere ninguém, ele só é ferido. Ele está sempre certo e os outros estão sempre errados. Saúde imaginária. Pois nos ambientes religiosos há muita saúde imaginária. O apóstolo Paulo diz, quem está de pé, olhe, não caia. O mesmo Paulo diz, eu não julgo que tenha alcançado esse patamar de santidade acima de todo mundo. Ele diz, mas cada dia eu vou prosseguindo para o alvo, deixando para trás as coisas que ficaram para trás, e eu vou seguindo para o meu alvo, e o meu alvo é Cristo. Ele entendia suas dificuldades, ele entendia suas limitações. Lá no templo reinava a filosofia dos fariseus, que é embasada pela hipocrisia, pela máscara. E a ideia de hipocrisia vem dos gregos, dos teatros, os anfiteatros gregos, onde os atores usavam máscaras. Eles eram chamados de hipócritas. Não era uma designação negativa, era positivo. Afinal de contas, com as máscaras, eles interpretavam papéis, não eram eles mesmos, mas eles estavam fazendo o papel de A, B, C, D. Era isso. Então eram os hipócritas que eram aplaudidos pela sua performance teatral, pela sua técnica, pela sua arte. Jesus pega essa figura grega e aplica para os religiosos fariseus, por exemplo, chamando-os de hipócritas. Vocês estão desempenhando um papel, isso não é vocês.
Bem, por fora, vocês são muito bonitos, vocês falam muito bem, vocês têm uma aparência de santidade, mas lá dentro não, lá dentro é como uma cova, lá dentro é como um sepulcro, tem alguém morto lá dentro, num avançado estado de putrefação, está podre, o cheiro é horrível. Eu não sei se você sabe disso, mas o pior cheiro de carne podre é o cheiro da carne humana em decomposição. É o pior de todos os cheiros. Então Jesus diz, dentro de vocês tem um sepulcro com um corpo podre lá dentro. Mas por fora, vocês são bonitos. Por fora, vocês demonstram uma coisa, mas por dentro está tudo podre. Por dentro, a morte. Mas, para vocês está tudo bem. Está tudo certo. Saúde imaginária. É por isso que o mesmo Jesus, falando a esses religiosos, reiterou o que Oséias diz no capítulo 6, verso 6, conforme Mateus registrou em Mateus capítulo 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero misericórdia, a prioridade é misericórdia. A primeira opção da minha vida, em outras palavras, Jesus diz, é a misericórdia. E vocês também devem priorizar a misericórdia. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ouça isso, o Evangelho de Cristo tem pouco a oferecer para quem se acha saudável. Tem muito pouco a oferecer. Quem quer encontrar Jesus não deve procurar aonde a hipocrisia reine, mas deve procurar num ambiente aonde a misericórdia é oferecida. Onde há uma vida desejosa da misericórdia de Deus. Como aquele publicano da parábola que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, eu sou um pecador. Sê propício a mim, eu sou um pecador. Então nós não precisamos de uma série de prescrições para agradar a Deus. A multidão, aliás, naquele tanque de Betesda, não tinha nada para oferecer para Jesus. Não tinha nada para oferecer para o sumo sacerdote, ou para o partido dos fariseus ou dos saduceus. Aquele povo no tanque de Betesda não tinha nada para oferecer para mim, nem muito menos para você. Nada neles nos agradaria. Chegar ao tanque de Betesda era chegar a um tipo de pocilga. Cheio de gente suja, mal cheirosa, descabelada, desnutrida, cuja a imagem era repulsiva. Encarar aquele tipo de gente. Mas a primeira opção de Jesus será sempre a misericórdia, e por isso Jesus foi para lá. E isso nos serve de alerta. Porque se o seu coração não for uma casa de misericórdia, você não é diferente daqueles que estavam na festa religiosa do templo. Porque a casa de misericórdia, que é o crente, que deve ser o crente, deve alcançar os miseráveis, os desafortunados, os necessitados. Por isso, um trabalho como esse do AME é tão importante. Você ir a um hospital e ter diante de si uma pessoa que está em estado terminal, algumas ainda conscientes, e você tem a maior de todas as notícias para dar para essa pessoa, porque ela tem pouco tempo de vida. Naquele momento, o seu coração, a sua boca, a sua vida transforma-se numa casa de misericórdia, que como o tanque tinha muita água, o seu coração, casa de misericórdia, faz transbordar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Quando você abre a boca para dizer, eu sei que você está sofrendo, eu sei que a sua situação é grave, mas eu vim aqui em nome de Jesus para te dizer, Cristo te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, Ele vai te alcançar com a sua misericórdia. Se você entregar sua vida a Cristo, seus pecados serão perdoados. E não importa o que vai acontecer depois, tenha certeza, Jesus estará com você e não vai te desamparar.
Jesus era assim, cheio de misericórdia. Ele diz em Mateus 9,38, rogai ao Senhor da seara para que mande mais obreiros para a sua seara. Mande para onde? Para a sua seara. E a sua seara onde é? Não, a sua seara quem é? São essas pessoas que perambulam por esse mundo sem esperança, sem salvação, que não conhecem a graça de Deus. Em Mateus 15,32, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. Ele é misericordioso. Gente, a primeira opção de Jesus será sempre a misericórdia. Porque já está comigo há 3 dias, essa multidão, 3 dias comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Agora, no povo lá do templo, da festa religiosa, da festa da Páscoa, a maioria deles faltava compaixão. Em Lucas 7,47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. São as palavras de Jesus para aquela mulher que ungiu seus pés. E disse a ela, teus pecados estão perdoados, Lucas 7,49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? A eles aquilo é um absurdo. Uma expressão tão grandiosa da misericórdia de Deus, teus pecados estão perdoados. Isso incomodava eles. Porque o seu coração era vazio de misericórdia. É esse Jesus que faz a opção de, em primeiro lugar, a misericórdia, e depois o resto, que diz: vinde a mim vós, cansados, sobrecarregados. Está vendo? Não é vinde a mim vós, perfeitos, sem pecados, com saúde imaginária. Não, Jesus diz: vinde a mim. Você está cansado, tem consciência disso? Você está abatido, tem consciência disso? Você está enfermo, tem consciência disso? Você está perdido, tem consciência disso? Venha a mim e eu vou aliviar você. Eu vou tirar esse peso dos seus ombros, eu vou cobrir o seu coração, inundar o seu coração de misericórdia. A misericórdia é a primeira opção de Jesus. Mas, em segundo lugar, a misericórdia é sempre a primeira opção de Jesus e é sempre a disposição de Jesus. Jesus está sempre pronto. Não há quem vá a Jesus em qualquer momento da vida que não encontre o coração misericordioso de Jesus. 38 anos. Gente, vocês sabem o que é isso? Jesus nem tinha nascido em Belém, de Maria. E esse homem já era paralítico. Uma vida inteira. Uma existência inteira. 38 anos sofrendo. E havia aquela ideia de que a água era agitada por um anjo. E ele mesmo testemunha isso para Jesus. Quando a água é agitada, eu não consigo chegar lá. Chega sempre alguém primeiro que eu, para ser curado. Aquele homem procurava um lugar, ou uma pessoa, com um coração cheio de misericórdia. E o seu coração está cheio de misericórdia? O seu coração sofre pelos perdidos? Você chora pelos necessitados? O teu coração se comove com pessoas, quando a gente passa pela rua e vê gente debaixo de uma ponte, vê gente estendendo a mão, maltrapilho, todo sujo, cabeludo, barbudo. O que é que a gente fala? O que é que a gente diz? O que é que a gente pensa? Vagabundo. Você nem conhece a história da pessoa. Você não sabe como é que ela chegou até ali. Aí você pensa assim, fica aí, ó, isso aí rouba, isso aí usa droga, isso aí toma pinga. A gente logo se apressa. A primeira opção de Jesus é a misericórdia. E a disposição de Jesus é a misericórdia. Primeiro você tenha um ato de misericórdia e depois ouve a história da pessoa. Você vai se surpreender. Aliás, esse é um testemunho de muita gente em situação de rua. Eles se sentem leprosos. Eles testemunham isso.
As pessoas passam pela gente com o rosto mostra que elas estão com nojo da gente. Elas têm nojo de nós. Como se nós fôssemos animais. Mas nós somos seres humanos. E eu sei que há pessoas que estão naquela situação por erros que cometeram, mas eu também cometo erros. Eu sei que tem gente que está naquela situação porque teve atitudes precipitadas e gerou para si uma série de problemas, mas eu também já tive atitudes precipitadas e gerei muito problema para a minha vida. Mas a misericórdia de Jesus me alcançou. A misericórdia de Cristo nos alcançou. E por que é que a misericórdia de Jesus não pode alcançar a gente assim? Eu já vi isso tantas vezes na minha história. Eu já falei aqui de um rapaz chamado Adriano, que vivia roubando toca-fitas dos carros. Lembra do toca-fita? Os carros estacionavam em frente ao Parque da Criança em Santo André, e ele com os amigos arrombavam os carros e levavam os toca-fita. Só que ele, na frente das pessoas, ele dava um de guardador de carro. Por favor, guarde aqui, põe aqui, tá? Depois você dá um dinheirinho. Usuário de drogas. Aí um dia os funcionários do parque descobriram que era ele que dava, como é que fala? Vocês nem sempre foram crente, né? Mas tudo bem. E dava fita. Ele que falava para os outros qual era o carro que tinha um toca-fita bom. Dava fita. E eles tiravam toca-fita. Aí reuniram os funcionários. No meio dos funcionários tinha uma moça, Simone, membro da nossa igreja em Santo André. Enquanto o povo estava revoltado com aquilo, e eu entendo, ela tinha um coração, um olhar cheio de misericórdia. Ameaçaram o rapaz, disseram, se você continuar aqui, nós vamos chamar a polícia, nós vamos te denunciar, você vai preso, e ameaçaram. Ele atravessou aquela avenida em frente ao parque, assentou na calçada, lá do outro lado, e ficou lá sentado, chorando, cabeça baixa. E todos voltaram para o seu trabalho, mas a Simone atravessou a rua. Porque a misericórdia é a primeira opção de Jesus. A primeira opção de Jesus não é o julgamento, a primeira opção de Jesus é a misericórdia. Ele atravessou, porque a misericórdia atravessa a rua. A misericórdia atravessa a rua, ela atravessou e sentou do lado daquele rapaz. E começou a conversar com aquele rapaz, aquela moça solteira. Começou a conversar com aquele rapaz. E alguns minutos depois, aquele rapaz estava de joelhos, ali naquela calçada, orando, entregando a vida a Cristo. Aí ela chega no culto de quarta-feira e conta a história para mim. Eu disse assim, nós temos que fazer alguma coisa. Ela falou, está lá, pastor, está lá na rua, está perambulando lá pela rua. Eu falei, então vamos achar ele. No outro dia nós fomos até ele. E achamos ele, colocamos ele dentro do carro. E levamos ele para o Desafio Jovem, ali em Santo André mesmo. Tinha uma unidade ali. E aí o rapaz disse assim, é tanto. E eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Nós éramos uma igreja na favela. Nós não temos como pagar isso. A gente pode dar uma cesta básica e dar um pouquinho de dinheiro. E eles disseram, tudo bem. E assim fizemos. Todo mês a gente levava lá um dinheirinho e a cesta básica. Aí ele foi transferido para São Bernardo do Campo, no meio do mato. Eu ia visitar ele lá. E uma das vezes fui visitar logo no início. O rapaz responsável disse assim, pastor, esse rapaz não tem problema com droga, não. Ele não teve crise de abstinência, nada. Ele não teve vontade de usar, nada. Muito pelo contrário. É proativo, ajuda aqui, trabalha lá na plantação, tinha lá uma horta grande. Um rapaz, gente boa. Eu disse, claro, ele entregou a vida a Cristo como Salvador. Jesus transformou, mudou a vida daquele menino. E 6 meses ele ficou naquele lugar, e chegou ao final do tratamento, a gente tinha que tirar ele de lá. E agora, levar para onde? E aí fomos visitar ele, eu disse, e seus pais? Falei, pastor, meus pais moram em Garça, interior de São Paulo. Meu pai me expulsou de casa, porque eu estava roubando tudo dentro de casa. Meu pai me expulsou. E agora, eu não tenho para onde ir. Meu irmão, que mora aqui em Santo André, me expulsou também, porque eu roubei tudo da casa dele. Ele nem quer me ver lá. Eu tentei falar com ele, ele não acredita que a minha vida mudou. Falei, então vamos para Garça? Colocamos ele dentro do carro e fomos até Garça. Paramos na Igreja Batista, conversei com o pastor, esse rapaz aqui, assim, dá uma força para ele, dá um apoio para ele, ajuda ele.
E depois fomos para a casa dele. Irmãos, que coisa, muro baixo. Quando a gente parou na frente da casa, aquele rapaz, ele era altão, Adriano, puxava uma das pernas, tinha uma perna mais curta do que a outra. Esse rapaz desceu do carro e entrou portão adentro, porta adentro. A irmã dele era pequena quando ele saiu de casa, 9 anos antes. Ela já era uma moça. Ela não conhecia, ele entrou, passou pela sala e foi para a cozinha e a gente entrou atrás. Nós entramos atrás e ele abraçou a mãe dele. Os dois abraçados na cozinha, aquele choro, e ele chorando e abraçando. E a mãe dizia assim, eu achei que você tinha morrido, eu achei que você já tinha morrido. E a gente ficou ali. Agora era o pai. Ixi, o pai é que era. Pai no trabalho. E nós ficamos lá esperando a tarde toda o pai chegar. Aí o pai chega. O pai chega, o Adriano fica em pé. E aí, irmãos? O milagre da misericórdia aconteceu. Quando esse homem entra, que ele vê o filho, ele parece o filho pródigo ao contrário, é o pai pródigo. É o pai que chega em casa e vê o filho e abraça o filho, e ele chorando ali, o menino dizendo, me perdoa, pai, me perdoa, agora eu sou de Jesus. Ele falava coisas assim enquanto chorava, e a gente vendo aquilo diante de nós, a misericórdia de Deus operando o milagre. E deixamos Adriano lá. Quando em quando Adriano me ligava a cobrar, telefone fixo. Mas, meu Deus, a cobrar. Aí, alô, pastor, é o Adriano. Pode ligar a cobrar quantas vezes quiser. Pelo menos uma vez por mês ele ligava para mim. E uma das vezes ele disse assim, pastor, o senhor não sabe da última. Espera aí, e aí? Está firme? Estou firme, pastor, estou na igreja, estou servindo a Cristo, é uma bênção, Cristo me libertou. Como é que está em casa? Está tudo bem. Mas a nova, pastor, a última. Fui diagnosticado com AIDS. Soro positivo. Porque na rua, em Santander, ele trocava as seringas. Um tomava droga, passava por outra seringa, e eles iam se drogando. E aí, soro positivo. E ele disse, eu fiquei em transe. Mas, pastor, eu sei para onde eu vou quando Jesus me chamar. Até lá, eu vou servir a Cristo. Eu vim para cá, perdi o contato com Adriano. Eu não sei se Adriano continua em Garça, ou se Adriano mudou de endereço, foi para o céu. Mas uma coisa eu sei. A primeira opção de Jesus é a misericórdia. E a misericórdia é sempre a disposição plena de Jesus. Se você vier a Jesus em busca de misericórdia, eu digo isso com toda a certeza como o ar que eu respiro. Se você vier a Jesus nessa noite em busca de misericórdia, misericórdia da parte de Jesus você vai encontrar. Por último, a misericórdia de Jesus é sempre a primeira opção. É sempre a disposição. É sempre a oferta. A oferta de Jesus. Porque, surpreendentemente, Jesus vai àquele homem. E ele toma a iniciativa de ir àquele homem. Havia tanta gente doente ali. Mas Jesus foi àquele homem. Aquele homem. Irmãos, Jesus toma sempre a iniciativa. Jesus sempre oferece sua misericórdia. O seu coração misericordioso é sempre iniciativa de Jesus. Ele diz, ó, vinde vós que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É o profeta no Velho Testamento expressando a primeira opção de Jesus, a disposição de Jesus e a oferta de Jesus. Isso é lindo. Porque em João 3,27 nos é dito, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. A iniciativa é de Jesus.
E João, o apóstolo, esse é o Batista, o que falou isso. Mas agora o apóstolo diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 de João 4:19. Jesus não é um salvador inacessível, inalcançável. Por isso que João Batista pregava, o reino está próximo. Está próximo? Vai chegar? Não. É que o reino é acessível, está tão perto que você pode pegar. Está tão perto que você pode experimentar. Está próximo. E é no sentido de que ele está ali. É só estender a mão e você vai alcançar a graça e a misericórdia de Jesus. A proposta de Jesus tinha 2 objetivos. Primeiro, está lá no verso 6 desse capítulo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Olha a oferta de Jesus. Queres ficar são? Um dia Jesus fez essa oferta para mim. Você quer? Você quer ficar livre do medo de ir para o inferno? Você quer ficar livre do medo de não ser arrebatado? Você quer? Eu quero. Então tome misericórdia. Então receba a graça. Então eis aí a salvação, eis aí a transformação. 2 coisas. Primeiro, despertar a esperança daquele homem. E eu espero que enquanto eu estou pregando em nome de Jesus, o seu coração tenha um despertamento da sua esperança, que Jesus toma a iniciativa e se é misericórdia de que você precisa, é misericórdia que você vai alcançar. E segundo, Jesus queria um despertar da sua fé. Em outras palavras, é possível ser mudado, você quer ser curado. Você tem consciência da enfermidade? É isso. Você tem consciência dos seus limites, você tem consciência daquilo que te bate, que te abate, que te prostra, que rouba a tua mobilidade, como o coxo, que não tinha mobilidade nenhuma, que não te leva a canto nenhum. Você quer ficar livre disso? E a resposta do paralítico é aquela que já lhes falei. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Era São Silvestre da Esperança. A água agitada, ela ia ele se arrastando, aí é um deficiente visual, um cego, chegava primeiro. a São Silvestre da Esperança. Né? Daqui a pouco, ele tinha que voltar. Ele tinha que se arrastar até o seu lugar. E aí ele dizia, só o ano que vem. Só o ano que vem. Jesus lhe oferecendo um milagre e o homem esperando por um anjo. Tem gente que espera o milagre, mas está buscando no lugar errado, viu? A gente tem um Buda em casa, aí fica esfregando a barriga do Buda. Já viu isso? É gente que vai diante de uma imagem, coloca lá uma água lá para a imagem, toma água depois, acende uma vela, vai numa encruzilhada, precisa de um milagre, mas não está procurando a pessoa certa. Precisa de misericórdia, mas não está indo atrás da pessoa certa. Não espere por anjo, por pastor, não espere por isso, não. Não espere por religião, não espere, espere por Jesus. Versículo 8, eu encerro, é o último verso. E Jesus disse-lhe, levanta, toma o teu leito e anda. E ele levantou-se e andou. Como é bom ser perdoado por ter sido alcançado pela misericórdia de Deus. E você precisa de misericórdia? A primeira opção de Jesus é a misericórdia. Você precisa de misericórdia? A disposição de Jesus é pela misericórdia. Você precisa de misericórdia? A oferta que Jesus te faz nessa noite é a sua misericórdia. Então que você diga hoje para Jesus, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero. E põe a sua vida nas mãos de Jesus. Porque feliz aquele que é alvo da maravilhosa
da graciosa, da doce misericórdia de Deus. Vamos orar? Fale com o